Aqui é Hatrat e hoje quero falar sobre mudar a massa térmica nas GPUs, nas placas gráficas, se vale a pena, se devem fazer, se não devem, garantia, como é a questão da garantia. E eu já fiz um vídeo sobre isto no passado, onde utilizei o exemplo de uma GPU onde troquei massa térmica, ganhei um bocadinho de temperatura ou whatever, quer dizer, perdi a temperatura, perceberam? Para este propósito eu peguei na 1660, Gaming X, fiz a mesma coisa, troquei a massa térmica, abria. A questão é que eu recomendo sempre, eu farto-me dizer isto em live streams, faz parte de ter um PC Gaming, é limpar. Ele tem que ser limpo. Não adianta, mas tem filtros. Filtros tem o tabaco. O pó entra na mesma, entra mais devagar, mas entra na mesma o pó. E os filtros ajudam a reduzir a entrada de pó na mesma proporção em que prejudicam a entrada de ar quando os filtros ficam cheios de pó. Portanto, é meio que uma espada de dois gumes, não há volta a dar. Com ou sem filtros, é preciso limpar. E depois há a questão das GPUs. As GPUs têm massa térmica. Alguns casos têm um thermal pad, mas whatever, tem massa térmica e a questão não é se, mas sim quando devem trocar. Em algumas que são novas, o exemplo que eu usei aqui tem meses, a GPU, vão conseguir ganhar algum desempenho ou temperatura, pelo menos, mais a questão da temperatura se trocarem massa térmica, porque a massa térmica que vem em algumas GPUs, não em todas, não é grande coisa. Ainda assim, sendo advogado do diabo, em alguns casos a massa térmica que vem não é a melhor para dissipar, para fazer condutividade térmica, mas em contrapartida tem maior longevidade, ok? Portanto, há alguns casos desses também. Ainda assim, tu podes simplesmente querer trocar. Algumas pessoas têm medo, algumas pessoas têm medo de usar uma chave de parafusos, terem que abrir a GPU, e não é pelo processo de abrir em si, é porque podem perder a garantia. Bom, é daquelas coisas que me irrita solenemente se ainda há fabricantes que tentam negar a garantia por causa disso, porque a GPU tem que ser limpa, ponto. Tem que ser limpa. Se queres ter as coisas a funcionar como deve ser, tens que limpar de vez em quando. Acabou. E faz parte do processo abrir a GPU. Eu, pessoalmente, nunca deixo de abrir nenhuma GPU, tenha ou não tenha garantia, e ainda estou para ver algum fabricante que me recusa a garantia por causa disso, desde que não haja nenhum dano físico. Ok? Há pessoal que, não sei porquê, gosta de defender os fabricantes, assim por, não sei, devem ser contratados sem ninguém saber pelo seu departamento de marketing, para estar a defender, não sei. Não, mas tens de perceber porque ao abrir os componentes ficam expostos e automaticamente é danificado. Sure. Claro. Houve uma altura, não sei se recordam, não deve ser da pré-história, onde era normal a GPU não ter backplate. Olha aqui, componentes, olha, dá para tocar. Dá para tocar. Já criei 5 danos na PCB, 3 tumores e uma hemorragia. Já não funciona. Olha. Curto-circuito e o caralho. Olha. Está exposto. Não explode por estar exposto. Uma GPU é como um PC. Tem a sua borda, a sua memória, o seu chip. Como é que vamos fazer com isto? Para termos a garantia a partir do momento que pomos a mão? Olha aqui componentes expostos. Olha. Dá para tocar. Olha. Não grita, não chora. Dá para tocar. Como é que se monta o PC sem ter componentes expostos? Ainda assim, sem precisar de ser limpo, eu experimentei com a Cryonaut. Entretanto, quando estava a abrir a GPU, lembrei-me de experimentar com Carbonaut, que não correu bem, porque eu aproveitei. Quando eu fiz o vídeo, disse que ela é extremamente sensível, pode-se rasgar com facilidade. Bom, eu por acidente, com experiência estava a fazer, acabei por rasgar um cantinho de uma. E, portanto, pensei em reaproveitar, cortar à medida e colocar na GPU. O correu mal porque cortei pequeno demais, medi a olho, eu pusei a Carbonaut em cima, fiz um bocado de pressão para ver as marcas, cortei, mas cortei certinho demais, não sobrava um fio de cabelo, e ao encostar vai sempre haver um pequeno movimento, e eu não queria deixar uma parte da GPU sem cobertura. Aproveitei um bocado maior e consegui sujar aquilo com massa térmica, portanto foi
foi um sinal divino a dizer: esquece essa ideia para já, volta ao teu plano original, que é experimentar a Cryonaut. E assim foi, portanto, para já não vai ser. Não posso simplesmente deixar lá aquele tipo de lençol, porque conduz eletricidade e, portanto, existem os componentes à volta da GPU. Portanto, desmontei a GPU. Normal, tirar os parafusos, aquela parte chata dos conectores, utilizei aquelas pinças que vêm no kit da iFixit, que para esse aspecto deram-me um jeito danado. Soltar um bocadinho os cabos, pelo menos, e depois puxar com a mão sem fazer muita força. Um deles acho que consegui só com a pinça tirá-lo. Limpar. Experimentei a Cryonaut. Quando é GPU eu gosto de espalhar, eu utilizei estes cotonetes da Thermal Grizzly, tenho-os aqui há meses, nunca experimentei. São assim. Isto vem em packs de 3. Isto vem assim um saquinho com 3 cá dentro. Isto normalmente, a ideia disto é ser utilizado em metal líquido, mas why not? E se eu não me tivesse enganado no foco, até mostrava eu aqui a espalhar isso, o que eu faço nas GPUs é espalhar de forma a ter cobertura em todo o chip, ainda assim deixando massa térmica a mais. Não vale de apetecê-las. Ao contrário dos CPUs, o contacto com o chip é direto, não tem o heat spread, portanto, se faltar um bocadinho de massa térmica, vai perder um bocadinho de contacto numa parte do chip. Pode não ser problemático, mas eu não arrisco tanto como nos CPUs. Ainda que nos CPUs, pelo menos para mim, eu só uso o Carbonaut agora. Bom, e foi um caso onde eu consegui, deixa-me buscar aqui o meu caderno do poder. Eu fiz um teste antes. A temperatura ambiente, pelo meu termómetro aqui, mudou 1/10 de um teste para outro. Estava a 17,1 graus, temperatura ambiente passou para 17,2 no segundo teste. E, portanto, tivemos uma temperatura... a GPU com overclock, no chip e na memória, fixei as ventoinhas a 60%, para não haver variação de rotação de ventoinha. O clock é que mudou um bocadinho, subiu um bocadinho mais quando mudei a massa térmica. Temperatura máxima deu 54 graus, o que dá um delta 36,9. Quando mudei para a Cryonaut, eu esperei simplesmente que a temperatura estabilizasse, e portanto estabilizou ali nos 54 graus. Descia 1 grau de vez em quando, mas nunca passou de 54. Delta 36,9. Quando mudei para a Cryonaut, eu notei uma queda muito grande da temperatura. Muito grande, tendo em conta que se está a mudar apenas a massa térmica para 49 graus. O delta passou para 31,8. Aqui é mais ou menos 5 graus. 5 graus mudando a massa térmica é muita fruta. E o clock subiu, acho que 5 MHz ou qualquer coisa. Deu um boostzinho no clock. Quer dizer, no início do teste, o clock estava em 2040, mas estabilizou ali nos 2025. Acho que com outra massa térmica estava em 2020. O desempenho é a mesma coisa. Não mudou o desempenho, mas efetivamente a temperatura caiu. A questão é, se numa placa gráfica nova, ou praticamente nova, se consegue ganhar temperatura, mudando apenas a massa térmica, ainda que isto não se vá repetir em todas, nos casos vai ser mais, noutros vai ser menos, noutros não vai haver diferença. A questão é, se é possível encontrar diferenças num caso assim, imagina uma GPU que já tem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, bem, se estiver fora da garantia, whatever, abram. Mas mesmo dentro da garantia, se utilizarem muito e forem limpar ao fim de 1 ano, pá, dá jeito abrir a GPU, desmontar a GPU. Não é preciso desmontar tudo, tirar o dissipador fora e limpar como deve ser. E eu, para mim, abro sempre qualquer GPU que eu tenha, independentemente do propósito dessa GPU, se é no meu PC principal, se é no meu PC secundário, se é para a bancada de testes. Tanto faz, eu abro sempre as GPUs, ao fim, quando me apetece, troco a massa térmica, e se for uma GPU que está claramente suja, eu nem vou ver as temperaturas, eu abro de imediato e faço a limpeza. O que eu gostaria de saber é que feedback é que vocês têm, se algum fabricante alguma vez vos negou a garantia por causa disso, que eu acho absurdo. A VGA, eu vi algumas recentes, já nem coloca, tem um autocolante a dizer apenas a VGA, não refere nada à garantia, é apenas no caso da avaria de IPRMA, a parte técnica saber que ela já foi aberta e, portanto,
ter essa informação e ir ver se não houve nenhum dano físico. Se ela nunca foi aberta, escusam de procurar dano físico, pode haver aqui, mas do outro lado não vai haver à partida, porque se ela nunca foi aberta. Portanto, é meramente informativo. A última vez que eu vi Sapphire, acho que nem trazia autocolante. MSI e ASUS continuam a trazer esse autocolante ridículo. Bom, eu quero saber qual é a vossa posição em relação a isso, porque a minha posição é foda-se. Eu abro e desde que eu não danifique fisicamente nada na placa gráfica, se ela deixar de funcionar, eu tenho que ter a minha garantia, ok? Na minha opinião, é assim que tem que funcionar, independentemente de tudo. Independentemente de garantias, a minha recomendação é, quando é para fazer limpeza à máquina, uma limpeza completa, sim, a GPU é para abrir e para limpar a massa térmica. Da mesma forma que tu abres o PC e tiras o pó que está na motherboard e mudas a massa térmica que está no processador. Isto não usares carbonote. Cuidado, não sejas urso como eu e não rasgues. Eu poderia dar esta opinião em live, mas não me apeteceu-me fazer em vídeo. Quero saber o que é que vocês acham, bandidos, ok? Deixem o vosso feedback, as vossas histórias de terror e vemo-nos em stream. Sweat maravilhosa, link na descrição na nossa loja de merch. Live streams para perguntas e trocar umas ideias sobre hardware. Link na descrição, como em todos os vídeos, ok? E vemo-nos, bandidos. Até à próxima.